Agora aqui a gente tem os números complexos na forma polar ou trigonométrica. O número complexo na forma polar, né, é representado por um vetor, né, por um vetor e um ângulo. Vamos supor que a gente tem um número complexo na forma cartesiana, né, ou retangular dessa forma: A mais JB. E a gente vai construir, né, o plano cartesiano, né, desse ponto, desse número complexo. Os números complexos na forma retangular, eles podem ser escritos no plano cartesiano. Assim também como os números complexos da forma polar. Aí a gente vai ver como é que a gente representa, né, também. Porque na forma polar, a gente vai ter um vetor e um ângulo, né? O ângulo é justamente esse ângulo aqui, ó. A gente vai construir agora o plano cartesiano. A gente faz os eixos se cruzando, ó. Quem são os eixos que se cruzam? O eixo real e o eixo imaginário. Lembrando que tanto A quanto B aqui, ó, eles são positivos, ó. O B é positivo, né, ó. Ele está atrelado ao J, é positivo. O B é a parte imaginária. E o A também é positivo, então eles vão estar no primeiro quadrante. Então o A eu não sei quanto vale A, é um número aleatório. Mas vamos supor que A ele fica aqui, né? Por quê? Como é que eu vou fazer esse ponto? Eu marco A, que é a parte real, no eixo real, e eu marco B, que é a parte imaginária, no eixo imaginário. E eu construo as minhas paralelas. Só que é o contrário, né? A minha paralela de B, que é a parte imaginária, eu vou construir ela paralela ao eixo real. E a minha parte real, eu construo paralela ao eixo imaginário, ó. A união dessas paralelas pontilhadas é o meu ponto. Quem é o meu ponto? O meu número complexo que eu disse aqui, ó, Z. O encontro dessas retas paralelas, ou a interseção, não é a união, é a interseção dessas retas. Então eu vou apagar aqui, ó, que dá exatamente o meu ponto Z, ó. Só que eu disse, né, que o quê? Que o meu número complexo na forma polar, ele é representado por um vetor. E o que é um vetor? É uma seta, né? Uma seta, que essa seta ela tem direção. E ela tem sentido, né? É uma seta. E como é o sentido, né, dessa seta? Ele parte da minha origem, que é o zero, né? E ele vai até o meu ponto, ó. Assim, ó. Que é para ser reto. É porque eu estou usando o notebook e já saindo assim. Mas é uma seta reta. Uma seta que aponta para o meu ponto. Parte da origem e aponta para o meu ponto. E essa seta, ela faz um ângulo, né, ó. Um ângulo φ com o meu eixo real. Que é o meu ângulo φ, ó, que eu indiquei aqui, ó. Só que esse vetor, essa seta, ele tem um tamanho. Essa seta, ela tem um tamanho, que é exatamente o módulo, ó. O módulo, né? Aqui, ó, o módulo ele está representado como Z maiúsculo, mas ele também pode ser representado como barra. Um Z minúsculo barra, né? E lembrando, o módulo ele é sempre positivo. Por exemplo, eu tenho um módulo ele sempre é um número positivo. Módulo de menos 3. Se ele é negativo, vira positivo. Se ele já é positivo, mantém positivo. Módulo de menos 3, 3. Módulo de 3,
3, ó, porque já é positivo. Eu não inverto o sinal. Eu só inverto o sinal se ele for negativo, porque ele tem que passar a ser positivo. Então a gente sabe que em módulo, né, o comprimento dessa reta, desse vetor, dessa seta, aliás, ele sempre vai ser positivo, né? Porque se é comprimento, eu não tenho, por exemplo, unidade de comprimento é metro. Eu não tenho um comprimento negativo. Entendeu? Então, como é módulo, é o comprimento, é o tamanho desse vetor, dessa seta, então sempre vai ser positivo. E o ângulo é também chamado de fase ou argumento, é esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que faz com o eixo horizontal, que é o eixo real. Lembrando que esse ângulo ele aumenta, né, dependendo da onde a gente tem o nosso número complexo. Aqui o meu número complexo está no primeiro quadrante, mas ele pode estar no segundo, no terceiro e no quarto. E esse ângulo ele vai aumentando, ele começa de 0 e vai aumentando no sentido anti-horário, diferente do sentido diferente do relógio. Anti-horário não é igual ao relógio, é inverso ao relógio. Então, o ângulo ele aumenta para lá, ó. Ele é positivo nesse sentido, no sentido anti-horário, aumentando. Então, ele começa de 0. Quando chega aqui, ó, ele é 90 graus. Lembra que a interseção de duas retas, né, uma horizontal com uma vertical, faz um ângulo de 90 graus, né? Que é exatamente esse ângulo aqui, ó, 90 graus. Quando chega aqui, ó, o ângulo ele é quanto? 180. Por quê? Porque a gente tem mais de 90 graus, ó. 90 com 90, 180. Quando chega aqui, 270, ó, porque a gente tem mais de 90 graus, ó. Lembre que os ângulos eles crescem no sentido anti-horário e eles são positivos nesse sentido, né? Eles crescem, eles vão aumentando e mantendo o sinal positivo. E aqui, quando chega aqui, ó, a gente faz essa volta assim, ó. E para aqui, ó, a gente para aonde a gente partiu, né? O ponto final é igual ao ponto de início. Se a gente deu uma volta, a gente deu 360 graus. Então, o ponto do zero é o mesmo ponto do 360. Só que aqui φ, ele é um ângulo, mas eu não sei qual é. É um ângulo aleatório. Aqui eu repito, ó, ângulos positivos são medidos no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó, a partir do eixo horizontal. Já os ângulos negativos a gente mede no sentido horário, que é o sentido, né, do relógio. Então, se a gente medir nesse sentido aqui horário, né, quando ele chegar aqui, ele não tem 270 não, ele tem menos 90. É como se a gente estivesse fazendo o sentido inverso. Aqui tem menos 90, aqui menos 180 e aqui que vira a ser menos 270. Porque a gente está fazendo o sentido inverso, né, que é o sentido negativo. Então ele começa do zero, quando chega aqui é menos 90, quando chega aqui menos 180, quando chega aqui menos 270, quando chega aqui menos 360. Só para que vocês entendam. Então, o número complexo na forma polar, ele pode ter esse formato, né? Que é um Z, o Z que é o número complexo, o Z é o número complexo. É um módulo, que é esse Z maiúsculo, ou pode ser um minúsculo entre barras, né? Ó, que é módulo. Aí tem esse símbolo aqui e o ângulo φ, que é o ângulo que a gente acha que é esse ângulo aqui, ó. Ou ele pode estar na forma trigonométrica, né? Esse trigonométrica vem justamente das funções trigonométricas, seno e cosseno. O Z aqui é o meu número complexo. Esse Z aqui é um Z maiúsculo, que é o módulo, mas também pode ser
o Z minúsculo entre barras, multiplicado pelo cosseno do meu ângulo. Mais o I é a unidade imaginária, poderia ser J, mas aqui a gente coloca I, vezes o seno do meu ângulo que eu acho. Tanto faz, se eu pedir o meu número o meu número complexo na forma polar, tanto faz você me dar dessa forma trigonométrica quanto dessa forma aqui. Né? Essa forma aqui é bem mais simples. Tanto faz. Então, tá vendo? A gente consegue converter um número que está na forma polar para um número complexo que está na forma cartesiana. A gente consegue converter o mesmo número para outra forma. Ó, tá vendo que OP, quem é OP? Isso é um segmento de reta, ó, que vai do O até o ponto P, né? OP, ele representa o Z maiúsculo, que é exatamente o módulo. Lembra que eu disse que o módulo é o tamanho dessa reta? Exatamente o comprimento da reta é o meu Z maiúsculo, que é o módulo. Ou o meu Z minúsculo entre barras. Alguns autores também chamam o módulo de Rho, que é outra letra grega, como se fosse um P invertido. O ângulo φ é o ângulo, né, que o meu vetor, né, a minha seta faz com o meu eixo real. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem uma seta, um vetor, e ele faz um ângulo. Aqui, ó, tá vendo que ele já começa ele vai no sentido anti-horário, ó. A seta aqui, ela vai no sentido anti-horário. Então, esse vetor, esse ângulo aqui, ele tem que ser positivo, ó, porque começa do 0 grau, e vai no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Esse ângulo ele é chamado de fase ou argumento. O Z maiúsculo é o módulo, né? E aqui tem a forma cartesiana desse ponto aqui, ó. Z, A mais JB, ó. A é o que? A parte real, ó. E B é a parte imaginária, que está aliada ao J, que é a unidade imaginária. E está no eixo imaginário. As paralelas foram criadas e o ponto de encontro entre as paralelas é o ponto P. Aqui está P, mas deveria ser Z. Né? Z.